Soniquinho. Imagina, pega na janela ali do outro lado, filha, tá quente. Mãe vai arrumar lá, vai trabalhar agora. E a mochinha da mamãe? Onde você pensa que vai? Vamos arroz primeiro na capoeira. Tá bom? Mãe vai plantar lá aqui. Aí a Tata vai trazer a água do neném. Tá? Eu sou aquilo que criatura é você? Eu sou aquilo que deve ser. Como assim? Um monstro em forma de pessoa. Ah, do mal ao pior. Como pode ser pior do que o puro mal? Meu coração é puro, puro, terrível. O quê? Sai. Calor, né? Oi, minha mamãe. Muito quente, mamãe. Não. Copinho. Eu já vou finalizar.